em questões previdenciárias anteriores, é que não está sendo cumprido o dispositivo. Então, que fique claro que a negativa não foi através do mérito na decisão do Supremo. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Deputado Maria do Rosário, é uma questão de ordem diferente da que foi decidida? Outro artigo? Perfeito. Sim. Qual artigo? Senhor presidente, eu me baseei no artigo 32 e no artigo 201 do Regimento Interno. Pois não. Sobre o artigo 32, as atribuições da Comissão de Constituição e Justiça. Eu peço a Vossa Excelência que esteja atento a uma questão que diz respeito ao mérito. Porque Vossa Excelência está embasando a não necessidade dos dados atuariais, pois eles não foram apresentados pelo ministro Paulo Guedes. E eles estão, sobre eles, a decreto de sigilo totalmente legal. Os parlamentares aqui não têm. Agora, e nem a sociedade. Agora, veja, Vossa Excelência, a nossa questão aqui, em matéria de emenda constitucional, é uma matéria de mérito. Por que eu sustento esse argumento e peço aos colegas que reflitam? Porque somente esta comissão, e nenhuma outra, debate e tem atribuição de decidir sobre o mérito de uma emenda constitucional, no que ela atende os princípios da constitucionalidade e no que ela vem a ferir cláusulas pétreas. Ora, senhor presidente, na medida em que não temos os números, na medida em que não estão apresentados, nós não estamos tratando aqui do parágrafo, da linha, de qualquer questão interna ao projeto ou ao parecer do relator. Nós estamos tratando da tramitação de uma emenda constitucional e da decisão de mérito sobre constitucionalidade da CCJ. Nós temos sustentado que a matéria é inconstitucional por uma série de artigos. E por isso eu me apoio aqui no artigo 201, que diz que matéria que trata de direitos e garantias individuais não deve tramitar. Mas se Vossa Excelência quer descartar este artigo, coisa que eu não faria, mas se Vossa Excelência o quer descartar na resposta, eu ainda apelaria pela atribuição da Comissão de Constituição e Justiça. Como se pode dizer que nesta comissão não há mérito na questão que estamos debatendo, se o mérito dessa comissão é, por excelência, a constitucionalidade? Qual é o outro mérito dessa comissão? As questões, certamente, penais, as questões, há várias legislativas, mas o mais importante mérito para a Comissão de Constituição e Justiça, senhores e senhoras, é a constitucionalidade. Então, Vossa Excelência, com base no artigo 32, inciso 4º, precisa considerar, na linha A, que os aspectos constitucionais, legais e jurídicos estão sob responsabilidade dessa comissão. Na linha B, a admissibilidade da proposta de emenda constitucional e o assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara. E na linha D ainda, assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais à organização do Estado. Deputado, passou os 3 minutos. É a última vez que decido essa mesma questão. Deputado Corê, requerimento do deputado Darcísio Peroni é no mesmo sentido de alteração da ordem dos trabalhos, ordem do dia, ata e expediente. Então, continua o requerimento. Deputado Darcísio. Com a palavra, deputada Maria do Rosário, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos aqui numa tarefa de resistência pela previdência social pública e pelo sentido de seguridade social. Nós acreditamos que é direito fundamental o tema da previdência social no Brasil. Vimos idas e vindas do governo e agora um ato autoritário, um ato lamentável, incoerente com a Constituição Federal e com a Lei de Acesso a Informações, impede, senhor presidente, impede que qualquer cidadão brasileiro, quem quer que seja, tenha acesso aos dados da Previdência. Senhor presidente, eu me dirijo a Vossa Excelência, eu pedi que o tempo fosse... Senhor presidente, o autor do requerimento está... Está correndo o tempo, deputado. Eu estou tentando, me dirigindo a Vossa Excelência. Senhor presidente, observem os senhores e senhoras que não se trata de uma reforma, mas da liquidação da Previdência Pública, da liquidação da sua aposentadoria, trabalhador da construção civil,
policial, professor, professora, da sua aposentadoria, trabalhador do campo e trabalhadora da cidade. A primeira que acorda e a última a ir dormir, depois da lida da casa, da lida da roupa, da lida da roça, depois de levar os filhos, de tomar o ônibus. Senhores e senhoras, a Comissão de Constituição e Justiça está se submetendo a uma lógica, invertendo esta votação e colocando em votação esta emenda constitucional, que não está à altura da Constituição e das tarefas dessa comissão. Isso porque, se nós devemos ser zelosos da Constituição, é possível apontar que ela está sendo rompida, rasgada, destruída, desde o seu artigo 1º, nos objetivos, nos fundamentos, nos princípios da República, até mesmo naquilo que trata dos direitos individuais, das garantias individuais, da dignidade da pessoa humana e de garantias que não podem ser retiradas por um parlamentar que se encontra aqui num papel que não é o do constituinte originário. Por isso, senhor presidente, nós acreditamos que esta Câmara dos Deputados deve mostrar altivez, deve mostrar a defesa da população. Muitas vezes eu tenho dito isso aqui, quando tudo falta e os autoritários tentam tomar o poder, que nos sobre a Constituição, que nos sobre o parlamento, porque um parlamento escravo e submisso ao poder executivo é um parlamento que não cumpre as suas atribuições. Várias das questões de ordens aqui apresentadas, a maioria, se não todas, elas trabalham com temas importantes e as respostas não são fáceis. Elas não são de fácil formulação. Me espanta como é fácil para alguns sentar a esta comissão ou chegar a esta Câmara dos Deputados para revogar direitos que pessoas lutaram uma vida inteira para manter. Eu me lembro, Gleisi, de cada grito da terra, de cada mulher, dos chapéus de palha. Eu me lembro das marchas das Margaridas, em homenagem a Margarida Maria Alves. Eu me lembro dos movimentos sindicais de trabalhadores e trabalhadoras, das lutas no CEPERS como professora e da CNTE, que no próximo dia 24 estará aqui. E me incomoda tremendamente que essa esplanada esteja fechada para as populações indígenas, para os trabalhadores e trabalhadoras. Se isso não é um instrumento de exceção, o que é? Se isso não é um estádio de sítio ou de defesa pré-declarado, o que é? O que teme este governo? O que teme o ministro Moro, alçado à condição de ministro depois de injustiças promovidas contra o presidente Lula? O que teme o ministro Moro e o presidente? Aquele que senta naquela cadeira, Bolsonaro, ao fechar a esplanada e ao decretar o sigilo das informações públicas. A presidenta Dilma criou a lei de acesso à informação. Eu tenho a honra de ser uma das ministras, à época, que participou, junto com Gleisi Hoffmann, dessa organização. O que eu vejo agora é a sonegação de informações. E este, senhores e senhoras, é o prenúncio de uma ditadura. Ditadura que Ulisses denunciou dessa casa. Pois eu sou mais Ulisses do que os algozes. Orientação de bancada. Artigo 53. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de eu ordem. quero- Deputada Maria do Rosário, eu tenho também. Pois bem, deputado, rapidamente, apenas a deputada Maria do Rosário, se não for trazido nada novo, eu cancelo a palavra. Rapidamente. Tá bom. Como se fosse um desdém e uma benevolência. Deputadas, o que não pode, se vossas excelências vierem até aqui, conversamos pacificamente, eu tento resolver a ordem previamente, se for realmente objeto de uma interpretação nova do regimento ou uma interpretação errônea dessa presidência, terei a responsabilidade de retroagir no meu entendimento. No entanto, passo rapidamente a palavra ao deputado Maria do Rosário para formular a questão de ordem e, se não tiver questão conexa, eu cancelo a palavra. Presidente, eu quero uma questão de ordem também. Senhor presidente, Artigo, senhor eu presidente. me dirijo ao senhor presidente.
Senhor presidente, eu me Artigo, senhor artigo presidente. 200. Você só pode pedir que esse deputado pare. Tá, só com a palavra. Apenas tá? enuncie o artigo, por favor. Às vezes é difícil a gente trabalhar, preparar as ações. E tem gente que não trabalha. Artigo 202, artigo 126, artigo 55, artigo 130, leiam e estudem. Senhor presidente, eu vou fazer minha questão de ordem com base no relatório. Relator, Vossa Excelência fez alterações no relatório, mas há um aspecto na página 50. Há um aspecto na página 50 que talvez Vossa Excelência, por uma desatenção momentânea ou por uma opinião diferente, eu não sei, trata de algo que não existe no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência diz que aqui na página 50, então, se puder acompanhar mas isso não é uma questão de debate. ordem. Senhor presidente, isso é uma está adentrando no mérito do relatório. Não, senhor presidente. Observe. Então, rapidamente, deputado. Não, senhor presidente. Rapidamente. Não, senhor presidente. Essa é uma alteração necessária no relatório, porque senão Vossa Excelência vai ter que devolver o relatório. Veja o regimento. Observe o artigo 202. Observe o artigo 126. É uma sopa de letrinha Observe que o Vossa artigo Excelência 130. utilizou, não é questão Vossa de Excelência pode escutar a minha questão de ordem? Ou tem que intervir todo o Adentre tempo? rapidamente, que é uma questão regimental, não é questão do relatório. Senhor presidente, Vossa Excelência está tirando o meu tempo para discutir com uma simples deputada. Está correndo o tempo. Relator, Relator, Vossa Excelência só quis atrapalhar minha fala, né, presidente? Mas, relator... A questão de ordem é dirigida sempre ao presidente da comissão, não ao relator e não a nenhum membro. Relator! Então não cabe. Não cabe questão de ordem dirigida ao relator ou a membro da comissão, apenas ao presidente. Não. Não cabe. Não vou deixar tumultuar os trabalhos. Não vou deixar. Primeiro, eu esclareço que jamais pretendi, ao me dirigir ao relator, qualquer desrespeito a Vossa Excelência. Não é desrespeito, é regimental, deputado. Mas É regimental. agora Vossa Excelência me escute, pelo menos pelo tempo que eu tenho. Eu me baseio, quero que o senhor observe o artigo 130, que diz: o presidente da Câmara, e vale para o presidente da comissão, devolverá à comissão um parecer que contraria a disposição regimental. E peço, então, a Vossa Excelência que encaminhe ao relator, na página 50, onde ele se refere inadequadamente ao exame de constitucionalidade, que isto não existe no ordenamento jurídico da Câmara. O exame que nós estamos fazendo aqui é de admissibilidade. Portanto, senhor presidente, este erro é um erro não apenas material, mas é um erro, efetivamente. Eu acredito que neste erro reside talvez não a vontade do relator. Na verdade, é a admissibilidade. Com certeza. Relator. Autônomo para relatar. Não, que isso. Gente, fica mais rápido da questão de ordem. Como vota o bloco do PT? O PT apresentou esse requerimento e vota sim, porque acredita que o que está acontecendo aqui é um crime contra o Brasil, um crime contra os trabalhadores e trabalhadoras, um crime contra os idosos. É fundamental que as pessoas estejam atentas. Nenhum brasileiro ou brasileira estará livre dos efeitos de uma medida como esta, se aprovada pela Câmara dos Deputados. Esta emenda constitucional, que é inconstitucional, não é uma reforma. É a destruição da Previdência Pública. É a destruição de um Estado que tem na sua Constituição a dimensão de ser um Estado democrático de direito e que vê agora o sigilo decretado em informações públicas. Vivemos uma nova era antipolítica. E a antipolítica sempre descamba da pior forma para as ditaduras. Mas há resistência. E nós somos aqui a resistência. Como o povo é lá fora e será no 1º de maio. Podem esperar. PT vota sim, como vota o PSL? Senhor presidente, por vezes a gente fica se contendo aqui. Mas, presidente, Vossa Excelência não pode. 10 assinaturas de deputados estão aqui presentes. Vamos seguir, presidente. Sacanagem. PDT vai votar sim. Presidente, passe a palavra para a deputada Gleisi. Como é possível caçar a palavra da parlamentar? Vossa Excelência tem a obrigação de manter a sessão. Vamos seguir, presidente. Encaminha, presidente. Vota não, e caça a parlamentar. Não é possível isso. Narizinho.
Quer dizer que o partido vai Vamos ficar sem seguir, vamos sentar, encaminhamento deputadas. por um Vamos capricho sentar, da vamos mesa? aguardar a nossa vez para falar. A mesa Devolva a palavra à demonstra deputada, não presidente. conhecer o regimento. Meu presidente, as Então, viúvas... Deputado, não cabe. Sentem-se que considerei 1 minuto regimental. Eu quero apresentar o seguinte cálculo, senhor presidente. Uma agricultora recebe um salário mínimo a partir dos 55 anos. Agora, ela receberá, se aprovada essa reforma, a partir dos 60 anos. Essa agricultora de Juí, Panambi, do interior do Rio Grande do Sul, essa agricultora, nesses 5 anos, ela vai, a mais que ela vai ter que trabalhar, ela vai perder 13 mil reais por ano. E em 5 anos ela vai deixar de receber 65 mil reais. O trilhão que o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem está sendo tirado desta agricultora, de cada agricultor, de cada mulher do campo, de cada professora. Então, senhor... 5 segundos para encerrar. Então, senhor presidente, este é o único aspecto em que o ato falho do deputado Perondi me faz concordar. Tira só dos pobres, porque não há uma... Tá bom. Está encerrada a votação. Nenhum voto favorável, 42 votos não. Atrasar o Brasil porque nós queremos um Brasil melhor. Nós queremos votar não. Presidente, em questão de ordem, eu lhe pergunto se o deputado que usou da palavra é integrante da comissão, porque ele está fazendo uma obstrução importante a nosso favor, mas, de toda forma, eu creio que, se não é integrante da comissão, não poderia encaminhar. Deputada Maria do Rosário, deputado Marcel não é membro da comissão. No entanto, o artigo 10, inciso 3º, prevê que o líder, além de... comprometer o futuro. E é de nossa responsabilidade fazer isso, por isso eu e o Partido Novo votamos sim. Muito obrigado. Para encaminhar contrariamente pelo prazo de 5 minutos, deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, me dirijo sobretudo ao povo brasileiro, porque nós estamos diante da maior e mais importante decisão que certamente tomamos ao longo dos últimos anos. O contexto político em que essa decisão está sendo tomada, é de censura, de impedimento de informações sobre o tema da Previdência. Já começamos um regime de exceção e a democracia agoniza no Brasil. Mas eu quero me dirigir ao povo brasileiro falando primeiro com os atuais aposentados. Os atuais aposentados precisam saber que serão atingidos pela desconstitucionalização no que diz respeito ao reajuste, à garantia do reajuste dos benefícios em valor real. O salário dos atuais aposentados será reduzido no próximo período. Eu preciso dizer também aos professores e professoras que cuidam das crianças e ensinam e atendem, que estão sendo tão atacados por este governo, tão atacados contra a liberdade de expressão e de cátedra, que querem aqui impor não apenas mais tempo de contribuição, mas que desvalorizam o tempo de sala de aula e de aulas. E, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, aqui nós temos uma situação de descalabro, porque os ricos e os grandes ricos, os bancos ganham, o governo recebe um cheque em branco e a população pobre, os mais pobres, os 2,5 milhões de idosos do Brasil mais pobres, estes terão a redução das suas garantias. Senhores e senhoras, as pessoas com deficiência perdem. E 82% do 1 trilhão que o ministro Paulo Guedes tantas vezes falou aqui, 82% deste 1 trilhão será retirado dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Esta reforma não é uma reforma, isso é uma destruição do capítulo de Seguridade Social e da Previdência Social Pública no Brasil. E a capitalização é, na verdade, a entrega de cada brasileiro e brasileira do seu destino para um banco. O senhor e a senhora que está nos assistindo, já viu uma negociação com o banco ser bom para o senhor ou para a senhora? Já viu o banco se preocupar menos com o lucro e mais com o trabalhador ou a trabalhadora?
Jamais. O que vai acontecer aqui é que quebra o sistema de solidariedade. E o governo precisa de 1 trilhão, na verdade, porque precisa cobrir o rombo que ele vai constituir. Nós não tivemos acesso aos números, nós não tivemos acesso aos cálculos atuariais. O governo faz essa votação acontecer no escuro e vossas excelências se submetem. Isso é triste, porque eu, como parlamentar desta casa, quero dizer em meu nome, mas em nome de toda a oposição, que nós resistimos cada dia, cada momento, há muito tempo, e fizemos obstrução e enfrentamos aqueles que representam este governo em nome dos mais pobres deste país. Nós falamos aqui por professores e professoras, pelos comerciárias, pela construção civil, pelos desempregados. Nós falamos por 2,5 milhões também daqueles que querem e têm direito a um abono salarial e que está sendo retirado aqui. Vocês sabem o que significa isso? 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vocês, parlamentares, estarão retirando um salário mínimo ao ano. Uma pessoa que usa isso para um momento com seu filho, para melhorar a condição da sua casa. Não, vocês não se importam com isso. Eu já disse e repito, vocês não se importam com aquele senhor que serve o cafezinho, com a senhora que cuida dos seus filhos e é babá. Vocês não se importam com aquela trabalhadora doméstica, porque estão retirando os direitos que ela conquistou agora há pouco tempo. Mas ela sustenta, ela é mulher, ela é pai, mãe, chefe de família, e vocês estão votando contra a mulher trabalhadora, rural, urbana. Eu falo isso tentando olhar o mundo com os olhos do povo, tentando sentir o que o povo sentirá. E o povo sentirá uma grande indignação. Pode ser que muitos e muitas não saibam e não consigam acompanhar o todo que está aqui acontecendo. Mas depois, este povo saberá. Logo este povo saberá. E ele saberá quem esteve ao seu lado. Parabéns à oposição por estar com o povo. Lamento por essa comissão se tornar um lugar de covardes diante das tarefas do Brasil. E concluo com Ulisses Guimarães. Quem trai a Constituição, trai a pátria. Nós da oposição não somos traidores do povo e nem da pátria brasileira. Encaminhamento de bancada. Questão de ordem.